Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, trazendo notícias do Verdão. Hoje, galera, vamos fazer uma reação e um corte aí do jogo aberto. Vai falar um pouquinho sobre esse primeiro jogo aí, estreia do Brasileirão, onde o Palmeiras enfrenta fora de casa o Atlético Mineiro, né, que não vem tão bem aí, né, nos últimos anos, mas o Verdão precisa melhorar, né? Então vamos ver também falando sobre reforços e muito mais nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Outro jogo super interessante e atrativo, Atlético Mineiro e Palmeiras. Os detalhes aqui no Jogo Aberto. Chega de pré-temporada em atividade, hora de força máxima. Ahora la planificación de preparación acabó y ahora vamos a buscar la posibilidad de llegar a los partidos de la mejor forma. Isso não quer dizer que Sampaoli tem seu time titular. O técnico argentino quis dizer, na verdade, que a partir de agora, o Galo entra em campo com aquilo que ele tem à disposição. La secuencia es tan fuerte y con tan corta preparación que jugar con los mismos jugadores es imposible. Contra o Palmeiras, na estreia do Brasileirão, será assim. Sampaoli sabe que não conta com Preciado. O lateral saiu aos 30 do primeiro tempo na vitória do Clássico contra o Cruzeiro. Igor Gomes ou Natanael devem substituir o equatoriano. Vitor Hugo é dúvida. O zagueiro sentiu incômodo muscular, virou interrogação. Rony não joga por outros motivos. Em negociação avançada com o Santos, fica de fora até do banco de reservas. O provável Atlético Mineiro é com Everson no gol, Igor Gomes ou Natanael, Juan Tressoldi, Alonso e Renan Lodge, Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Dudu e Hulk. Palmeiras para mim sempre foi um clássico e não vai ser diferente aqui. Eu acho que é um time muito difícil, das grandes equipes do Brasil. Abel Ferreira também vai com o que tem de melhor para esta estreia de Campeonato Brasileiro. Só que no treino desta terça-feira, mais uma baixa. Felipe Anderson outra vez se junta a Paulinho, Lucas Evangelista e Figueiredo no departamento médico. O meia sentiu incômodo no joelho, passou por exames. Não foi constatada a lesão. Mesmo assim, não viajou para Belo Horizonte. Por hora, Abel ainda conta com Veiga. Os empresários do meia receberam uma primeira proposta de empréstimo, com opção de compra. Os clubes estreitaram as conversas com a América do México. O time mexicano só vai formalizar a proposta quando ambas as partes chegarem a um acordo. Enquanto isso, o camisa 23 ainda é peça alviverde. Isso é um assunto que eu particularmente não tenho muita informação, é algo que está mais sobre a alçada da Presidente, do Barros e do Veiga, mas claro que eu conto com o Veiga, não há como não dizer que não conto com um jogador desta dimensão, é um ídolo do clube. Um possível Palmeiras para a estreia contra o Galo é com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andrés Pereira e Maurício, Alain, Vitor Roque ou Sousa e Flaco Lopes. A nova contratação, Larsson, começa no banco de reservas. Isso mesmo, nova contratação, porque o Palmeiras usou a opção de compra e acertou com o Goiás um valor de 4 milhões de reais. E o contrato da jovem promessa vai até o final de 2030. Eu tô muito feliz com isso, é um sonho, né? Quando eu vim pra cá, eu sabia que ia ser um desafio enorme. Vim pro Sub-20, ali eu dei sequência, né, no que eu tinha em mente para fazer, para estar no meio dos profissionais. Eu sabia que ia ser muito difícil e, cara, eu batalhei muito assim para estar aqui, para viver isso que eu tô vivendo hoje. Em tese, a terceira contratação, Marlon Freitas, Eduardo Conceição, também do Sub-20 e agora Larsson. Assim começa o Campeonato Brasileiro do Palmeiras, que vai em busca do seu 13º título. Edu Dracena, como diriam os mais antigos, pode descortinar os detalhes, as minúcias de Galo e Palmeiras. Tem favorito? Tem favorito? Claro que o Palmeiras pode ganhar na casa do Galo. O Galo com o Clássico recebeu mais força, mais incentivo, superando o Cruzeiro. E aí? Cruzeiro, o Galo que tem favoritismo, é do Palmeiras. O Palmeiras já foi lá e já ganhou várias vezes na casa do Galo, entendeu? A grande expectativa que eu tenho é a entrada tanto do Flaco Lopes quanto do Vitor Roque, essa dupla que fez tantos gols e tantos passes para fazer o gol. Então a expectativa é essa. E também colocar o time
é o ideal do Palmeiras, que a gente fala que é o titular, até mesmo para eles se entrosarem e para ter uma expectativa maior no Campeonato Brasileiro, porque, como eu falei, é tão importante esses 3 pontos agora como fosse na última rodada. Então, começar bem o Campeonato Brasileiro é muito importante, principalmente jogando fora de casa, um time que, com certeza, não vai brigar pelo título, o Atlético Mineiro. O Galo? O Galo não vai. O Galo vai brigar ali em Libertadores, então você não pode perder pontos para esse time. Então, jogando lá com seriedade, o Abel Ferreira montando, né? O Larson renovando o contrato, um jogador jovem, né, do Palmeiras, acho que visando no futuro. Então, acho que a expectativa é bem grande. Do outro lado tem o Hulk, meu irmão. Mas não joga sozinho, Cicinho. E ganharam e o Larson joga sozinho. Não, eu falei do Larson da renovação. A dupla Vitor Roque e Flávio Atlético Mineiro é favorito. Atlético Mineiro é favorito. Matheus Pereira e Caio Jorge. No Cruzeiro. Perderam. Porque tinha do outro lado uma dupla também. Eu tô querendo lembrar que do outro lado tinha uma dupla. E perderam o jogo. Gente, o Matheus Pereira ele foi no fundo do mar. E o Caio Jorge, uma dupla do outro lado. E eles perderam pra quem? Pro Galo. Agora vai vir outra dupla que vai perder pra quem? Ultimamente o Atlético tá virando freguês do Palmeiras. Ultimamente, só você pegar o retrospecto. Quem vive de passado é museu, viu, meu irmão? Assim, é a camisa pesando ali, o Atlético Mineiro ganhou clássico, a moral diferente. É o time pronto ali, o Abel conhecendo todos os atletas. E vocês foram pra Minas de ônibus, que é o avião da mamãe nem a gente tem 2 colocado à aviões. disposição. Tem 2 aviões. Não foi não. Foi com o Bragantino pro Rio de Janeiro, pra Curitiba. Não, o Bragantino pegou o avião da mamãe e foi lá. Fretou Agora, um avião, nem avião a mamãe tá emprestando pra vocês. O Palmeiras fretou um avião e outro avião da mamãe foi pra outro lugar. Mas começar um Brasileirão com Galo e Palmeiras é legal, né? Muito legal. Jogo de alto nível. Chegou o... Da possível saída do Veiga. Será que não seria legal o Veiga ser o Totti, né? Entrar quando der? Claro, se ele quiser. Ele é o jogador mais importante da história, diz o Thiago. O Veiga é ídolo de uma geração. Isso a gente não pode negar, né? 9 anos no clube, o menino que tinha 10 e tem 19 hoje, o Veiga é ídolo dele. Latifi, não sei se você tem já alguma atualização. Sei que as conversas andaram, né? Antes era só eu quero, você me quer, como é que quero, não quero. Agora as conversas andaram. Como é que está a situação do Veiga, aproveitando o superchat do amigo aqui? Eu vou até responder o superchat do Thiago. Acho que é importante a gente dizer que o Veiga é reserva do Palmeiras porque o Abel entende que hoje ele não tem condição para ser titular da equipe. E quando o Veiga era o reserva no ano passado e teve o destaque no jogo contra a LDU, marcando 2 gols dando classificação, o Abel deixou claro que o Veiga fica bravo com ele por ele ser reserva e que hoje o Veiga quer jogar. Então não tem essa de, vamos transformar o Veiga em um Totti, joga quando quer. O Veiga não aceita ser esse jogador que não é titular absoluto. Então por isso que esse interesse do México é visto com bons olhos pelo staff do jogador, porque hoje ele não é a primeira opção do Palmeiras. Nessa formatação atual, o Veiga briga por uma vaga no ataque, onde jogou o Maurício, por exemplo, e hoje a hierarquia é Flaco Lopes, Maurício e Veiga. Então, por esse contexto, a proposta do América do México é vista com bons olhos. Sobre os avanços nas conversas, o que aconteceu? Antes, o clube mexicano, os representantes do clube mexicano, só tinham contato com o staff do Veiga. Eles só tinham essa conversa. Só que agora o Palmeiras também foi incluído nas conversas. Então, na semana passada a gente noticiava que o negócio era embrionário. Hoje já não é mais embrionário. O Palmeiras, staff de Veiga e staff do clube mexicano já conversam para tratar essa transferência. Então é aquilo que eu estava dizendo no de primeira. Pelo andar da carruagem, hoje está mais perto do Veiga deixar o Palmeiras do que ele permanecer. Muito bem, pronto, está esclarecido. Eu vou sentir falta do Veiga por tudo que ele representa e nem tanto pelo futebol que ele jogou nos últimos anos e meio aí, que realmente ele não está bem, né? Mas ele é um ídolo do clube palmeirense, esse desde bebê. E tem mais uma coisa que eu levo em consideração, né? O Veiga faz um trabalho fora do campo muito importante para as crianças, para as pessoas. No meu jeito de ver as coisas, eu levo isso em consideração. É claro que o principal, 90%, é o futebol que ele joga em campo, e isso ele está devendo. E para mim ele perdeu espaço muito depois da dupla. Ele é Flaco e Roque, ele é um jogador que jogava como meio avançado, do lado praticamente do centroavante.
e ali mais atrás, como 8 foi uma tragédia, e pelo lado também não funcionou. Então, é um negócio interessante. Agora, eu vou colocar, eu vou passar para vocês aqui, ó, o Palmeiras vai estrear no Campeonato Brasileiro, mas eu vou pular nós vamos deixar essa mais para o final e vamos falar sobre essa aqui, ó. O Palmeiras ainda busca reforços no mercado, porque eu fiz agora há pouco um levantamento, né, e o Palmeiras vendeu nós estamos com 27 dias do ano de 26, ó, 50 milhões e 200 mil com Facundo, 38 milhões e 700 mil com Aníbal Moreno, 27 milhões e meio com o John, o Palmeiras tem 20% dos direitos mais o mecanismo de solidariedade, 7 milhões e meio de reais com o Breno Lopes e 2 milhões e meio de reais com o Luiz Guilherme com o mecanismo de solidariedade, certo? Então, cara, isso passou de 100 milhões, mas de longe, né? 126 milhões e 400 mil reais, cara. Dos 400 que o Palmeiras pretende vender este ano, é muito dinheiro, cara. Fala aí, Davi. Não, só minha dúvida, uma dúvida técnica, porque o Aníbal foi vendido em dezembro, e talvez por orçamento isso não conte. Porque o Palmeiras tinha que se desfazer do Aníbal até dezembro para que ele não pagasse um valor extra para o Racing. Então, claro, a gente sabe que na carteira, para as contas, a venda do Aníbal caiu agora, serve de agora. Agora, a metinha ali, só essa questão, sabe? Se isso ainda pode ser usado como coringa, se é que vocês me entendem. Chegando ali em novembro, não bateu a meta? Não, olha, a gente não bateu a meta, mas olha, o Aníbal foi vendido lá em dezembro. Chegando lá em novembro, se precisar vender alguém que não queriam vender, não, precisamos vender porque a gente tem que cumprir a meta. Então, o discurso vai variar conforme a necessidade, mas só para fazer essa ponderação, de toda forma, o Palmeiras conseguiu já aí 1/4 praticamente e nem está na principal janela das vendas, né? E ainda tem, como você sempre ressalta, todos os pedacinhos espalhados aí pelo mundo, várias vírgulas que cada vez que são vendidas o Palmeiras ganha mais um pouquinho. O John é um grande exemplo disso. Bom, acho que a gente pode agradecer a nossa audiência, né? Me ajudem, porque são quase 1.600 pessoas conosco. Muito obrigado. Vamos dar um like, vamos se inscrever aqui no canal do UOL. Fala, Latifi. Vamos botar uma meta, porque eu acho que esse povo só funciona com meta. Uns 800 likes. Ô Danilo, você... E afinal, o Palmeiras ainda busca reforços no mercado ou eu posso dar uma dormidinha? Pois é, Massa, na última live a gente fez as apostas, né? A gente falou, vamos pôr tantas moedinhas no Almada, na chance do Arias e tal. A do Almada eu já perdi, né? Na semana passada o Almada deu uma entrevista ao Estúdio AFA, né? Uma mídia oficial da seleção argentina, dizendo que está claro que ele vai seguir no Atlético de Madrid. O que a gente pode dizer sobre essa história Palmeiras, Almada e Atlético de Madrid? O Palmeiras viu as notícias na Espanha de que o Almada poderia estar de saída, fez uma consulta, ouviu uma pedida exagerada e não se falou mais nisso. Bom, foi isso que aconteceu. Agora, o Palmeiras, como a gente estava falando, não considera como prioridade a contratação de um primeiro volante, muito principalmente por conta do Marlon Freitas e a ascensão do Pacheco, algo que a gente já tinha dito aqui. E as posições que o Palmeiras busca no momento são um zagueiro, isso é primordial para a direção do clube, trazer um zagueiro, porque sabe que não vai, que não pode não ter um zagueiro ainda nessa janela. E os dois nomes que surgem são Nino, esse é um sonho antigo, e o segundo é o Igor Júlio. Lembra lá atrás, quando a gente falou de jogadores que a gente queria no Palmeiras, eu falei o nome do Igor Júlio, os colegas do nosso palestra confirmaram ainda no início do ano que o Igor Júlio faz parte dos atletas que estão na lista do Palmeiras para a zaga, e ele não tem atuado no West Ham. Ele está emprestado do Brighton ao West Ham, está na sua 3ª temporada na Inglaterra, mas o principal destaque que ele teve na carreira foi no futebol italiano. Um grande porém sobre o Igor é que ele foge um pouco do perfil do que o Palmeiras busca, né? O Palmeiras diz que quer jogador vitorioso, experiente.
o Igor não teve passagens vitoriosas, né? Foram times de menor expressão, passou pelo Spal da Itália, Fiorentina, Brighton, West Ham, são times que não brigam por título, então tem essa questão. E o Nino fica aí como grande sonho, só que o Palmeiras já sabe que para tirar o jogador agora é muito difícil. Há quem diga que o Palmeiras vai tentar colocar a grana do John que tem a receber no Zenit para tentar fazer alguma coisa, mas eu não tenho essa informação, então o Nino só seria para o meio do ano. Para o meio atacante, o sonho de consumo é o John Arias, isso desde 2025, desde o meio do ano passado, antes do Fluminense disputar o Mundial de Clubes, a Leila Pereira já queria o Arias, mas tem um grande porém, né? O Palmeiras, se avançar para fazer uma oferta pelo Arias, tem que ser muito certeiro, porque se o Palmeiras fizer uma oferta que o Fluminense consiga igualar, o Arias será jogador do Fluminense, então é um negócio muito delicado. O Anderson Barros deu uma entrevista dizendo que o Palmeiras está em busca de jogadores específicos demais, que são negociações complexas, então o Palmeiras segue com muita complexidade nas negociações com Nino e Arias. Então é isso, torcedor do Palmeiras, né? Chegamos ao fim de um vídeo aqui no canal, né? O Palmeiras, ele precisa de reforços, a gente sabe disso, há muitos jogadores e peças de reposições não foram colocadas, né? Teve até chegada aí de Laço, né? Um jogador aí jovem, mas não é o nível que o Palmeiras precisa no momento, né? Para chegar, assumir a posição, como aconteceu com o Marlon, né? Marlon chegou e parece que tá lá no Palmeiras há muitos anos, mas aí chegando John Arias, Nino, aí o time já fica muito mais reforçado, né? Porque a chance também de Veiga sair é muito grande. Veiga já há muitos meses, muitos anos, né? Ele não vem jogando bem. Só entra em campo por causa do nome, mas não vem jogando bem. E talvez ele respirar novos ares seja melhor para ele. E o Palmeiras precisa atrás de reforços urgentemente, né? Para poder competir de igual para igual com os outros times aí na Série A. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, se inscreva no canal aí e até o próximo vídeo.